Olá, você já fez intercâmbio? Tem vontade de passar por essa experiência? Em 2014, cerca de 250 mil pessoas realizaram um curso fora do Brasil, segundo a Brazilian Education and Language Travel Association, a associação que reúne as principais instituições do país que trabalham nas áreas de cursos, estágios e intercâmbio no exterior. No Conexão Conhecimento de hoje, nós vamos falar sobre a importância desse tipo de experiência e como ela pode refletir na vida pessoal e profissional. Vamos também mostrar a jovens estrangeiros que escolheram o Brasil para estudar, além de trazer dicas para conquistar bolsas em programas de incentivo disponibilizadas pelo governo e pela iniciativa privada. E nós temos duas entrevistadas aqui no estúdio que vão trazer mais informações sobre esse tema. Nós recebemos Carla Mendonça, gerente da Unidade de Negócios e Relações Internacionais da Universidade, e Fabiana Rodrigues, professora de inglês do Instituto de Idiomas Unicinos, Unilínguas. Oi, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. E você quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Conhecimento de hoje. Conhecer uma nova cultura, aperfeiçoar um idioma e trazer muitas histórias na bagagem. Esses foram os motivos que levaram dois estudantes da Unicinos a buscar uma experiência no exterior. Confira. Meu nome é Cristiane Oberman, sou do curso Letras em Inglês e fui para Portugal. Meu nome é João Klein Bilibil, eu faço Engenharia de Energia, estou no 5º semestre agora e eu fiz um intercâmbio na Finlândia. Eu morei na cidade de Coimbra, né? Então ela é uma cidade bem histórica, né? Ela vive muito a cultura de antigamente, né? Pela universidade ter tantos anos. Em relação à cultura, eu achei eles bem receptivos, né? Principalmente as pessoas de mais idade. E em Coimbra eles têm mais o costume, não é bem um costume, mas do jeito que eles falam, eles vão comendo algumas sílabas, né? Então eles falam Universidade de Coimbra. E daí acaba que tu não entende logo nos primeiros dias. Então eu me sentava mais na frente. Aí depois tu vai se acostumando. A língua foi, assim, uma coisa muito bizarra, assim, quando tu não está acostumado. Na verdade, ninguém está acostumado a escutar finlandês. Daí quando tu chega lá e tu vê todo mundo, assim, falando finlandês, e daí tu fica meio, assim, constrangido, porque será que eles vão saber falar inglês? Mas, na verdade, quando tu começa a falar com as pessoas, assim, elas não têm problema porque 80% da população fala inglês. Então, tu perde esse medo, constrangimento, assim, dessa nova língua que tu tá escutando e coisas assim. A universidade, o que me chamou bastante a atenção foi que agora, no início de março, ela completou 725 anos. Então, é uma universidade bem antiga, né? Mas é muito bonita, ela é encantadora. Fiquei 1 ano e 3 meses, um pouquinho a mais, caso que eu consegui um estágio. Na verdade, o estágio lá na Finlândia é bem diferente do que se tem aqui no Brasil. Lá normalmente o estudante é um estudante integral. Quando está na época de estudo, está só estudando. E eles deixam o estágio para fazer um estágio de verão. Eu acho que poder ter a experiência de estudar numa outra universidade e de morar, poder vivenciar uma outra cultura, não tem dinheiro que pague. Eu acho assim que a experiência que tu ganha é uma experiência que é incontável, assim, tu consegue cogitar assim quanto tu ganha nessa experiência, porque tu tem a experiência de viver sozinho, só você, de fazer amizades com pessoas que tu nunca imaginava fazer amizades, tu te deixa de ser você para aprender quem você é mesmo, assim. Muito bacana poder conferir o depoimento da Cristiane e do João, né, Rodrigo? É assim, Isadora, porque acaba estimulando que outras pessoas também busquem esse tipo de experiência. Eu quero saber, então, agora da Carla, que diferenciais para a vida, então, profissional e pessoal, essa experiência pode trazer? Além dos diferenciais profissionais e pessoais, eu também vejo diferenciais acadêmicos e culturais. O acadêmico, no caso dos estudantes que participam de programas de mobilidade, pelo aprendizado numa instituição de ensino no exterior, que vai trazer para esse estudante novas teorias, novas metodologias, novas formas de aprender, convivência com colegas e professores de instituições com outras culturas, outras formas de ensino e aprendizado. A profissional, com certeza, toda a bagagem acadêmica e a bagagem pessoal vão fazer dele um profissional com maiores conhecimentos, com maior capacidade de compreender situações diferentes, ambientes diferentes, conviver com pessoas diferentes. Do ponto de vista pessoal,
toda a experiência pessoal que faz a pessoa abrir horizontes, desenvolver autoconfiança, desenvolver novas visões de relacionamento, de mundo, e culturais que são fundamentais, principalmente quando se trata do mundo acadêmico, do desenvolvimento do conhecimento, que é se tornar uma pessoa mais cosmopolita, com mais compreensão de diferenças culturais, da diversidade cultural, das formas de vida numa outra nação, em outras culturas. É fundamental. As experiências, em todos esses níveis, elas são de imenso valor. E para o estudante que quer, então, realizar o intercâmbio, né? Quais são as principais e as primeiras orientações que vocês passam para esses alunos? Principalmente acompanhar o nosso site, o site da unidade, que é o unicinos.br/mobilidade. Ali tem todas as informações sobre os programas e os editais que vão sendo publicados, estão sempre ali, e ali é o principal caminho. Também podem nos procurar na unidade à tarde e também nos ligar. Mas é fundamental o estudante também procurar pela internet, saber o que ele quer fazer e conversar com o orientador, com algum professor que ele tenha afinidade, para entender o que é melhor para a carreira dele, para o desenvolvimento acadêmico, para um programa de estudos no exterior. E Fabiana, normalmente o idioma acaba sendo um empecilho para quem quer fazer o intercâmbio, né? É arriscado ir para um país que tu não tem conhecimento da língua? Olha, eu recomendo quanto mais conhecimento a pessoa tiver previamente, melhor, porque vai poder tirar mais frutos dessa experiência. Mas nada impede que a pessoa vá com o mínimo de conhecimento, porque basta a pessoa ter autoconfiança, ela vai aprender o idioma na marra e vai ter sucesso igual. E uma dica importante é também não perder o foco na viagem, né? Se é para aprender uma língua, não ficar, por exemplo, nos guetos brasileiros, digamos assim, né? Tem que realmente viajar por ali, né? Conversar com pessoas do país, isso é uma dica importante. Sim, com certeza. O que a gente mais vê hoje em dia são brasileiros se juntarem a brasileiros lá fora, né? Então, a pessoa tem que ter o foco, ela tem que ter noção da importância que ela tem em mãos, né? Dessa oportunidade de viajar para fora e ficar longe de brasileiros. Ou se não tiver outra oportunidade, que faça um acordo com essa pessoa. Vamos falar só inglês o tempo todo que nós estivermos aqui, para tirar o maior proveito da oportunidade. E, Carla, também não tem idade, né, para fazer intercâmbio, assim, professores, alunos, o pessoal não precisa ter, é só se focar em uma única idade para poder ter essa experiência, correto? Não, no caso do intercâmbio acadêmico, o mais importante é o grau de conclusão do curso que o estudante está participando. Os programas vão apresentar no edital, normalmente entre 20% e 40% no mínimo do curso concluído e no máximo entre 80% e 90% do curso concluído. Isso varia conforme a instituição estrangeira, principalmente. É o único critério. Idade não é um critério importante. Professores, pós-doutores, todos podem, idosos, qualquer pessoa pode buscar uma experiência no exterior. Agora a gente então vai conferir o depoimento da professora Elisa Tomás, do curso de Gestão para Inovação e Liderança, aqui da Unicinos. Isso aí, ela foi recentemente para a China e fala sobre a importância dessa experiência nessa etapa da vida profissional. Acompanhe. A experiência na China é fantástica, é completamente diferente de tudo que eu já tinha visitado, né? O idioma é diferente, não só no falado, mas no escrito, então tu não reconhece nada que está exposto. A alimentação é diferente, até os hábitos do povo são diferentes, então parece que a gente está numa realidade paralela, assim, me sentia dentro de um filme. Mas foi muito, muito interessante mesmo. O povo chinês não é tão caloroso quanto o brasileiro, mas depois que eles começam a confiar em ti, então eles se tornam muito carinhosos, muito próximos, né? Então nós ficamos 3 semanas lá e ao longo dessas 3 semanas nós convivemos com alunos chineses e no final então foi uma convivência muito gostosa porque se construiu uma relação. Então de imediato eles não são calorosos, mas vai se construindo a relação ao longo da experiência e no final é uma relação bastante prazerosa, assim, bastante alegre. Como professora, eu acredito que a experiência de ter uma cultura completamente diferente em sala de aula nos leva a pensar também métodos diferentes de abordar
o conteúdo, de abordar os trabalhos, né? Eles não têm tanto costume de participar em sala de aula, que os nossos alunos já têm bem mais, né? Então a gente tem que pensar em outras estratégias para lidar em sala de aula com um público diferente. Então eu acho que ver essa diversidade em quantidade é diferente do que se eu tivesse um aluno chinês numa turma aqui no Brasil, né? Então lá eram 30 chineses na sala de aula e isso então nos leva a pensar em formas diferentes de ministrar a nossa própria aula. Obrigada, professora, por participar do programa. E depois do intervalo você vai conhecer jovens estrangeiros que escolheram a Unicinos para estudar. A gente já volta com mais Conexão Conhecimento. Estamos de volta com o Conexão Conhecimento, que nessa edição se dedica a falar sobre intercâmbio e mobilidade acadêmica. E para quem pensa que esse movimento é só do Brasil para fora, está bem enganado. Muitos estrangeiros buscam o nosso país como destino. Um exemplo está em um grupo de angolanos que escolheu a Unicinos para estudar. Acompanhe na reportagem de Jéssica Zang. Angola é um país que teve problema de guerra e eles estão crescendo agora, então falta mão de obra qualificada. Tem muitos países que pessoas da engenharia cartográfica e de agrimensura que vão trabalhar lá, mas não ficam lá. E aí tem uma empresa, uma petroleira chamada Sonangol, ela fez uma seleção de mais ou menos 7.000 alunos que participaram dessa seleção. Desses 7.300 alunos foram selecionados. 300 jovens foram selecionados para estudar em várias universidades do mundo. Desses 356 vieram para a Unicinos. Organizaram um concurso público pela empresa Sonangol lá de Angola, é responsável por esse setor, na qual todos os candidatos tinham que levar o currículo do ensino médio, tinham que acabar o ensino médio a princípio. E todos aqueles que fossem selecionados passaram por uma prova seletiva. Fizemos o teste psicotécnico, os do conhecimento, exames médicos vocacionais. E só assim podemos vir para aqui. Eu assumi a disciplina de introdução à engenharia cartográfica e de agrimensura. Aí nessa primeira disciplina que o foco é mostrar o que é o curso, como é que é a formação do engenheiro cartógrafo e de agrimensura, para esses angolanos que ainda não conheciam como que eram o curso, foi uma coisa interessante e eu tive a oportunidade de conversar com eles e entender como que estava a visão deles em relação ao Brasil e a experiência de estar vivendo fora do seu país. Sinceramente foi, nossa gente, fiquei mesmo sem chão a princípio, porque na minha expectativa era para ir para outro país, mas depois disseram que foi por seleção deles, vim para o Brasil, mas chegando aqui achei uma experiência muito boa. Para um aluno vir aqui no Brasil não é assim uma ideia tão ruim, porque como nós falamos português, então estudando aqui facilita muito o processo de aprendizagem. Alguns alunos, eu conversava com eles e eu perguntava para eles como que é a visão de vocês referente ao Brasil quando vocês moravam lá. E eles me comentavam, a gente via muita violência, via muita coisas diferentes. E depois de um tempo que eles estão morando aqui, eu converso com eles ainda, eles falam, não, agora é diferente, a gente vê outras coisas, é um país muito legal, o pessoal é muito acolhedor. Então, eles têm agora uma outra visão do que eles tinham quando moravam lá. O povo aqui é muito acolhedor, simpático e lida bem com a situação de receber novas pessoas, tem um bom comportamento. A única coisa que eu pensei que pelo menos o estado do Rio Grande do Sul conhecesse mais do meu país, o quanto os do meu país conhecessem do Brasil. Foi algo só meio estranho, porque às vezes eu chegava em algum lugar, tinha pessoas que me cumprimentavam, salam aleikum, eu achava muito engraçado, porque na verdade eu também falava português e as pessoas não conheciam muito sobre o meu país. Eu acho que a expectativa da minha parte é me dedicar aos estudos, claro, manter sempre a harmonia com os colegas, tentar ao máximo aproveitar, conhecer melhor, não só São Leopoldo, como o Brasil também. Eu espero terminar bem a formação neste curso de cartografia, tiver a maior quantidade de conhecimento disponível dentro da minha cabeça, de modo a poder contribuir com isso no meu país. Então, quando eles forem embora, eles vão levar, além do conhecimento técnico, eles vão levar um conhecimento de vida e vão levar o conhecimento do que é o nosso país, e não relacionado somente às coisas ruins que aparecem para eles, sim às coisas boas de como que é a convivência e como que é o nosso país.
Além do grupo de angolanos, a Unicinos também tem atraído estudantes de outros países. Você vai conhecer agora o Thiago, que veio de Luxemburgo para passar um semestre na universidade. A repórter Jéssica Zang bateu um papo com ele e mostra agora os detalhes. Olá pessoal, hoje estou com o Thiago Sampaio, que veio da Alemanha para cursar aí um semestre aqui na Unicinos. Ele faz turismo e hotelaria lá na Alemanha, então por aqui ele vai fazer aí 2 disciplinas em inglês, né? Tá certo. Estou aqui a fazer Entrepreneurship e Innovation e também é bom para o meu curso de turismo, de conhecer novas culturas, a cultura brasileira, as pessoas. E estou aqui por um semestre no Unicinos. Bom, eu falei que ele veio da Alemanha, mas ele fala português, como vocês podem ver, né? Então, Thiago, conta pra gente, onde é que tu aprendeu a falar português? Eu nasci em Portugal e depois fui com os meus pais para Luxemburgo quando tinha 6 anos e em casa sempre falamos português. Nunca aprendi a escrever, mas a falar desenrasco-me, sim. Bom, Thiago, então me conta um pouquinho, como é que foi esse processo? Tu chegou aqui no Brasil, então, no dia 22, e então, quem é que te recepcionou? Quem é que está te ajudando a tu começar a tua vida por aqui? Eu estou a viver com um casal e com mais uma pessoa num apartamento em Porto Alegre. Eles vieram buscar ao aeroporto, reservei esse quarto no site Airbnb. É segurizado com o pagamento porque se não conheces ninguém, como no meu caso aqui no Brasil, é bom ter um site como esse para encontrar algum sítio para ficar. Eles ajudaram muito, também a Unicinos me ajudou muito ao princípio, tudo o que se tem que fazer, administrativo, com a Polícia Federal, etc. E não foi muito difícil. E como falo português também... Facilita a vida, né? Sim. E, bom, Thiago, também queria saber de ti, então, como é que estão sendo essas primeiras semanas aqui na Unicinos, as disciplinas, o relacionamento com os colegas? Tem sido mais fácil pelo fato de você falar português? Sim, como os cursos também são em inglês, então com os colegas falamos mais inglês, mas estou muito a gostar porque as aulas são com turmas muito pequeninas, estamos entre 10 e 12 alunos, quer dizer, pode-se trabalhar bem, pode-se trabalhar em equipa e pode-se contribuir também ao curso. Estou habituado também a ter esse tipo de curso na Alemanha ou em Nova Iorque, onde tive o último semestre. E todos muito simpáticos, querem saber muito onde é que é Luxemburgo, qual é esse país tão pequenino, onde não sabemos muito sobre ele. E é muito interessante trocar de informações, trocar de ideias e de experiências, é muito bom. Sim. Bom, Thiago, então me conta aí, quais são as principais diferenças da universidade lá em Luxemburgo, também da Universidade de Nova Iorque, aqui para a Unicinos? O que tu mais vê de diferente? É o tamanho, porque essas universidades têm entre 1.000 e 1.500 estudantes, e aqui é como uma cidade, 33 mil estudantes. Ao princípio foi um bocadinho chocante, tanta gente e um bocadinho perdido, não se encontra logo tudo. É isso, acho que é a mais diferença. Como as aulas é como lá. É mais interativo, aulas pequeninas e assim podemos contribuir ao curso também. Nisso não muda muito. Bom, então agora tu está aí começando nesse semestre, né? E, enfim, eu queria saber se tu está gostando de ficar aqui no Brasil. Qual é a tua primeira impressão aqui do Brasil? Tu está gostando? A comida, tu conseguiu se adaptar? Ao calor, a cultura é diferente? Sim, eu prefiro o calor, para ser sincero, como nasci em Portugal, não é? Estou mais habituado ao calor e estou muito a gostar até agora. As pessoas são muito simpáticas, tentam sempre ajudar. Contra a comida, eu sou mais vegetariano. Aqui há muita carne, mas há sempre outras coisas que se encontram para comer. Os feijões, por exemplo, tem muitas proteínas, nisso não há problema. E também visitar a cidade, viajar um pouco na América do Sul, que eu vou fazer. Vou aos Foz do Iguaçu, que não é muito longe daqui. E até agora tudo está a passar bem. Tá certo, Thiago. Então aí, um bom semestre para ti, tá certo? Tudo Obrigado. de bom nessa estadia aqui na Unicinos. E a gente volta com vocês aí no estúdio. A gente espera que essa experiência seja bastante proveitosa para todos esses estudantes. Olha que interessante, Isadora. Segundo a revista inglesa Language Travel Magazine, o Brasil recebe cerca de 12 mil estudantes estrangeiros por ano. É bastante gente, né? E esse número só tende a aumentar. Carla, por que os estrangeiros estão se interessando a vir para o nosso país? Os processos de cooperação no nível acadêmico sempre aconteceram ao longo da história e com as tecnologias da informação e as próprias facilidades nos transportes e o desenvolvimento da ciência, esse processo aumenta e se popularizou muito, principalmente, como eu falei agora, pelos transportes, a tecnologia da informação, a possibilidade de transporte, de movimentação, inclusive mais barata.
Então, processos de cooperação, por exemplo, como a África, que muitos países da África vêm desenvolvendo suas instituições, as universidades são pós-guerra, são universidades muito novas. É interessante para eles mandarem estudantes, pesquisadores para países com graus de desenvolvimento maior, para buscarem a transferência do conhecimento desses países para suas instituições. E da mesma forma, estudantes de países desenvolvidos, pesquisadores de países desenvolvidos, que se interessam em temas de outros países, como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, pela diversidade cultural, pela diversidade de políticas públicas, por uma série de políticas e pesquisa e conhecimento que é produzida especificamente nesses países. E claro, com muitos estrangeiros aqui no campus, a gente vê geralmente, né, estrangeiros aqui nos restaurantes, passando pelo campus, estudando por aqui. Fabiana, Unilínguas, claro, resolveu fazer um curso para ajudar eles, né? Ah, com certeza. Com essa gama de alunos vindo para cá, né, de diversos países, Unilínguas começou a oferecer aulas particulares, né, para esses alunos, mas na medida que foi aumentando esse número, já se tem turmas fechadas, né, só de estrangeiros aprendendo português. É bem legal esse apoio. E no NRI, Carla, como é que funciona, né, esse acompanhamento dos alunos estrangeiros que estão aqui? Todo o processo de admissão deles na universidade, por esse período de média, curta ou média ou até longa duração do programa de mobilidade, passa pela unidade, eles precisam enviar documentações, nós precisamos aceitá-lo. No processo da recepção deles, nós recebemos eles no escritório, fazemos um encontro, apresentamos a universidade. Ao longo do semestre, eles sabem onde nos procurar, podem nos procurar a qualquer momento. E nós também estamos trabalhando na constante melhoria do processo de acolhimento, inclusive criando eventos, atividades culturais, passeios, para serem desenvolvidos ao longo do período em que eles estão aqui e se integrarem, tanto entre eles como com a cidade, né, e o Estado. São bastante, então, iniciativas para acompanhar esses estudantes, né, Rodrigo? Isso aí. E no próximo bloco você vai saber como é possível conquistar bolsas de estudos no exterior. É isso aí, um instante só, a gente já volta. Voltamos a apresentar o Conexão Conhecimento. No programa de hoje estamos falando sobre intercâmbio e mobilidade acadêmica. E uma parcela significativa dos estudantes conquista esse tipo de experiência no exterior graças a bolsas disponibilizadas por programas de incentivo. É o caso do Leonardo Vieselli, que está na Espanha desde janeiro deste ano. Confira o depoimento do estudante do curso de jornalismo da Unicinos. Bom, a oportunidade surgiu há quase um ano. Em maio, se eu não me engano, eu me inscrevi para o programa de bolsas do Santander, que o nome é Bolsas Ibero-Americanas, e foram avaliados alguns critérios, como o nível de espanhol, por meio de um teste de nivelamento no Unilínguas, e o meu coeficiente de rendimento acadêmico no curso de jornalismo. Então, eu fiz o teste de nivelamento de espanhol, comprovei por meio do Unicinos, não sei, na época, o meu coeficiente e, se eu não me engano, depois de 2 semanas, eu recebi a notícia, eu recebi um e-mail de que eu tinha sido aprovado para participar desse intercâmbio. Eu não vou dizer que foi tudo tranquilo, mas antes de vir para cá, eu esperava encontrar mais dificuldades, assim. Mas logo que eu cheguei na universidade, eu vi que tinha estudantes de fora que não sabiam, por exemplo, falar oi em espanhol. Então, para mim, foi e está sendo relativamente tranquilo. E essa oportunidade de vivenciar um novo cotidiano, assim, é algo muito enriquecedor para o jornalista, para o futuro jornalista. E sem contar também que a gente vê muito que é importante o jornalista aprender a falar outros, não só um idioma de outro país, de outra sociedade. Então, eu acho que o idioma é um fator que pode me ajudar no futuro, tomara que me ajude. E essa realidade de entender novas culturas, porque quando a gente é repórter ou quando a gente é jornalista, diariamente, para fazer o nosso papel, a gente
tem que se colocar muitas vezes na pele dos outros, entender o porquê de as coisas acontecerem de tal forma. Então, quando tu sai de casa, se depara com culturas totalmente diferentes. Por exemplo, aqui tem estudantes do Cazaquistão, do Uzbequistão, da Alemanha, do México, enfim. Então, quando tu entende ou tenta compreender um pouco dessas culturas, eu acho que tu faz algo que a gente sempre tenta fazer no jornalismo, que é tentar entender as coisas. Então, acho que esses dois fatores são os principais que podem me ajudar depois. Obrigada, Leonardo, pelo depoimento. E a gente sabe que nem todo mundo tem a possibilidade de alcançar uma experiência no exterior. Por isso, as bolsas de estudo são sempre bem-vindas, como as disponibilizadas pelo governo e pela iniciativa privada. Carla, como é que funciona, então, para o aluno, né, ter conhecimento desses editais? Como é que funciona para ele poder participar desses programas de bolsa? É importantíssimo o aluno, primeiro, ter vontade, querer. As bolsas são cada vez mais oferecidas, a gente sempre tem um crescimento de bolsas de um ano para o outro, crescimento do número de programas. O estudante deve primeiro, como eu falei no primeiro bloco, procurar o nosso site, acompanhar o site. Os editais vão sendo publicados ao longo do ano. A maioria dos editais no primeiro semestre, entre março, abril e maio, nós temos a maior parte da publicação dos editais dos programas. Hoje nós temos, para a mobilidade de graduação, 13 programas, desde programas com o governo, com bolsas pagas completo, passagem, seguro, bolsa mensal, auxílio instalação, até programas de mais curta duração, também com tudo pago, com parcerias com iniciativa privada, como o Banco Santander, que desenvolve 4 programas conosco. O importante é o estudante acompanhar o edital e já ir se preparando sempre, estudando língua, se preparando, mantendo as notas boas. Isso é fundamental, os programas têm um processo seletivo, nós estamos sempre atentos ao rendimento acadêmico. Muitos programas são mais rígidos com a questão da língua e da proficiência na língua. Então, é bom o estudante já abrir os editais, ir se informando, ir acompanhando, ir se desenvolvendo e se preparando para, assim que ele conseguir, ele entrar em algum desses programas. E sobre proficiência na língua, é bom falar com a Fabiana sobre isso, né? Porque vários desses programas de incentivo exigem certificação de idioma, não é? Sim, claro. Dependendo do edital, dependendo do país, da universidade, eles exigem um rendimento do idioma diferenciado. Né? A princípio, o mais requisitado é o TOEFL. E no caso, o Unilínguas agora está oferecendo, né, já faz uns 2 anos, que temos oferecido a preparação para o TOEFL. Porque as pessoas acham que, mesmo sabendo o idioma, elas podem ir, que está garantida a vaga. Mas não é bem assim. O TOEFL, a gente tem que trabalhar as estruturas, como passar no teste, né? Porque o TOEFL, ele tem foco na linguagem acadêmica, né? Não necessariamente naquela linguagem do dia a dia que a gente está acostumado. Então tem que sempre se então preparar é importante realmente fazer o curso, não basta saber o idioma e tentar fazer o teste. O curso é fundamental. E que a gente falou aqui várias vezes também, não tem idade para fazer isso também, né? Então quem quiser fazer, né, esses programas é sempre interessante porque afinal de contas é uma grande oportunidade e depois do currículo também você fica muito bonito, né? Uma viagem para o exterior sempre agrega, certamente. Com certeza. Imagina num processo de seleção numa empresa assim que o estudante se forma. Com certeza isso vai ser um diferencial no currículo dele. E a gente tem os sites aí, né, Rodrigo? Isso, é possível então acompanhar o período de inscrições, então é unicinos.br/mobilidade, o pessoal pode ter várias informações ali a respeito disso. E também no site do Unilínguas também o pessoal pode ter informações sobre cursos, sobre também esses testes, essas certificações de idiomas também, né? unicinos.br/unilínguas. É isso aí, muito obrigada pela presença de vocês e até mais. Obrigada. Eu agradeço. Valeu. E o Conexão Conhecimento fica por aqui. Para conferir essa e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/tvRádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!